Bom dia, Shalom. Bom dia, shalom, shalom. Deus nos abençoe. Glória a Deus. Bom Sejam dia. bem-vindos. Aleluia. Amém. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer e te louvar. Nos cubra com o teu sangue, tenha misericórdia das nossas vidas. Meu Hoje Deus. estamos iniciando um outro livro, um outro tema. Cremos, ó Pai, que o Senhor estará nos abençoando, nos trazendo libertação, direção, graça, sabedoria, entendimento. Precisamos muito de Ti, Senhor. Guarda nossas vidas, nossas famílias, nossas casas, e que verdadeiramente, ó Pai amado, o Teu sangue faça a diferença Sim, papai. entre nós e aqueles que são os nossos adversários. Sim, meu Deus. Que o Teu sangue nos represente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Guarda-nos, tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém, Amém. Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Hoje, Gênesis 40, é, versículo do 1 ao 8, vai falar a respeito de o padeiro e o copeiro, eles saem ali de servir a Faraó e eles são colocados naquela prisão a cargo de José para que o servisse. Então a situação desses homens era meio complicadinha porque eles saíam de uma hierarquia ali de alguém, de uma liderança que era um faraó, para estar agora servindo a um presidiário. Só que, na verdade, no mundo espiritual, estava acontecendo algo, porque aqueles homens, o copeiro e o padeiro, eles precisavam de José e José precisava daqueles homens. Então, na verdade, às vezes as coisas vão acontecer e nós vamos ter um pouco de estranheza de certas coisas que se movimentam. Por que essa pessoa aqui? Por que dessa forma? Por que desse jeito? Porque nós precisamos dessas pessoas e essas pessoas precisam de nós. Eu tenho passado por algumas experiências com coisas assim, como que eu posso dizer? Coisas que poderiam fazer com que eu me perdesse, porque são pessoas consideradas grandes, vamos dizer assim, ministérios grandes, pessoas que já são renomadas, e o nosso ministério começando tudo, e agora o que acontece? Eu posso me corromper por causa dessas pessoas, porque se eu olhar para essas pessoas de uma forma como se fosse uma oportunidade para o nosso ministério, eu já me perdi. Então, eu tenho que manter o mesmo padrão de procedimento com todo mundo. Então, para mim, se vier uma palavra de correção, se vier uma palavra de exortação, se a pessoa não tiver dentro daquilo que a gente pensa que é o correto, então a gente vai ter que andar dessa forma, porque senão a gente vai se perder por causa do título, por causa da hierarquia, por causa da oportunidade que aquela pessoa pode trazer para você. Então, às vezes, as pessoas são trazidas até nós para que nós cresçamos, e é uma oportunidade. E para essa pessoa também é uma oportunidade dela mudar, dela realmente entender que de repente ela não é tudo isso, porque às vezes ela já está num patamar e ela pensa assim, não, agora eu comando tudo, porque às vezes ela está acostumada a isso, às vezes ela está acostumada nesse nível, porque às vezes a pessoa tem uns procedimentos que ela está sempre sendo adulada, sempre bajulada. Por quê? Porque ela gera alguma coisa, ela gera um lucro para aqueles que estão ao redor dela. E quando de repente ela recebe uma palavra de alguém que ela olha e fala, poxa, mas eu poderia trazer um lucro, por que que ele está fazendo isso? Porque não me interessa o lucro que ela pode me trazer. Se Deus for a usar para me trazer um avanço, amém. Se Deus não for usar, eu não quero. Eu não vou entrar em nenhuma atmosfera, em nome de Jesus, que o Senhor nos guarde, a minha vida, minha esposa, e que te guarde também de você não se submeter a nenhuma atmosfera que possa te promover de alguma forma, a não ser a atmosfera do céu. Porque senão você vai fracassar, senão você vai ter problema. Amém? E esse homem aqui, então, eles chegaram na presença de José, eles precisavam de alguém, porque, logicamente, eles iam ter um sonho, eles iam ter alguma coisa, então eles estavam debaixo de uma liderança que tinha o que oferecer para eles. E às vezes a gente se confunde nisso também, porque esses homens aqui, eles saindo da liderança de Faraó e eles indo à prisão, e falou assim: você vai ficar aqui a cargo de José para que sirva José, isso para nós é o fim do mundo. Porque você fala, como que eu vou servir essa pessoa? Como que eu vou estar andando com essa pessoa? Ela não é nada. Mas está escrito que era para que eles servissem a José.
Então, José, na verdade, ele estava exercendo ali uma autoridade dentro de um ambiente espiritual que aqueles homens precisavam. E dentro disso, eles sonham. Eles têm um sonho e eles, então, vão contar esse sonho até ali para José. E dentro desse sonho, são dois sonhos distintos que José interpreta. E o primeiro sonho, o do padeiro, o do copeiro, é fácil de interpretar. É fácil de entregar essa visão, porque essa interpretação do sonho. Porque eles falam assim, nós sonhamos, né? E aí José fala assim, não está em Deus a interpretação dos sonhos, contai-me o sonho. Então eles contam, e o primeiro que conta é o copeiro, e ele conta o sonho, e ele fala assim, daqui 3 dias você vai ser restituído no teu cargo e você vai voltar a servir a Faraó. Beleza, moleza. Interpretar sonho, trazer palavra, revelação, entendimento de bênção, de vitória, de avanço, tranquilo. Isso aí a gente flui com uma destreza muito fácil, né? Porque é uma palavra boa. Agora, quando vem o próximo sonho, aí já complica. Porque o padeiro sonha e o sonho, a interpretação é que ele vai morrer. E ele tem que entregar ele tem que entregar exatamente aquilo que Deus deu para ele. Então, às vezes, nessa parte a gente recua, fala, eu não vou falar isso. Porque quando a coisa é boa, a gente tem a tendência de pensar assim, não, isso é de Deus, porque essa pessoa é boazinha, ela é gente boa, Deus está falando, Deus vai fazer, e você entrega. E às vezes pode também nem ser de Deus o que você está entendendo. A pessoa pode nem ser tão boazinha assim como você está achando. É só uma coisa da nossa alma, da nossa carne, porque a gente quer bem aquela pessoa. Mas José, ele tinha uma interpretação correta, não porque o copeiro fosse bonzinho, mas porque Deus deu aquilo lá. De alguma forma ele conseguiu um nível de arrependimento ou de busca, não sei o que ele fez, que ele conseguiu reverter o quadro. Porque provavelmente depois da prisão, talvez fosse a morte para ambos. Mas de alguma forma ele achou graça ali diante dos olhos de Deus e também diante dos olhos de Faraó, e para ele foi restituído no cargo. Só que quando chega a nossa hora de entregarmos uma palavra, digamos assim, de morte, uma palavra, uma sentença, uma coisa dura, a gente pode recuar. Então, Deus está nos ensinando, fala, ó, entrega a coisa boa e entrega também a que for ruim, porque se é de Deus, é de Deus. Então, José fala pro padeiro, você vai morrer. Daqui 3 dias, vai cortar a tua cabeça, você vai embora, você vai partir dessa terra. E ele teve que entregar essa palavra. Amém? Então, que nós não tenhamos nenhum tipo de medo, né? E aí, dentro desse contexto, ele tenta ali dar uma, uma saída humana, porque ele fala pro copeiro, quando você estiver na presença do rei, lembra-te de mim, fala que eu estou aqui injustamente, fala quem eu sou, que eu interpretei o sonho. Isso também não adianta nada, então vai ter o tempo de Deus para você sair da prisão. Não adianta você querer ou eu querer usar meios aí naturais e humanos que eles não vão acontecer. Então, o que eu entendo nessa parte é que ele foi usado por Deus na interpretação do sonho e depois ele já foi usado por ele mesmo. Ele já foi usado por ele mesmo para Sim. falar algo da sua necessidade, né? Então nós temos que tomar muito cuidado, que parece que tudo é de Deus, porque se cumpriu a interpretação do sonho, mas aquela outra parte, para mim, ela não é de Deus, é algo da alma dele, é algo que ele falava assim, ele aproveitou a oportunidade, porque José, ele era um homem que aproveitava as oportunidades. Quando ele vai interpretar o sonho lá no capítulo que nós vamos ler depois, amanhã, o 41, quando ele interpreta o sonho de Faraó, ele dá uma aproveitada na oportunidade. Ele fala, coloque alguém sábio para administrar tudo isso. Então, logicamente, o homem tendo acabado de interpretar um sonho dessa envergadura, e ele fala, coloca alguém sábio, o que que o faraó fez? Não tem ninguém mais sábio que você. Então, ele era uma pessoa que tinha tendência de dar tipo, se apresentar, né? Dar a famosa, como é que fala? A carteirada. Mas tem hora que funciona, tem hora que não. Então, na hora de Faraó ali, eu creio que era o tempo de Deus para que ele falasse e as coisas acontecessem. Agora, Coloca eu. agora teve hora, nessa hora aqui do copeiro não aconteceu nada, porque não era o tempo de Deus. Então, não adianta nós ficarmos aí com tentativas humanas de promoção, né, que nós temos aprendido isso com o apóstolo insistentemente, temos falado sobre isso,
Não adianta você querer se promover porque é orgânico, é Deus que vai te promover no tempo dele, na hora dele, no lugar dele, em coisa que você nem imagina, porque esse caminho profético aqui de José, é, quem que poderia imaginar isso? No sonho dele, eu creio que ele tinha um entendimento que ele ia de alguma forma reinar ali, ter uma parte de governo sobre os seus irmãos, sobre o seu pai, mas esse caminho profético, quem que ia imaginar? Então, é só Deus mesmo para nos levar onde tem que nos levar e nos estabelecer naquilo que é de Deus. Amém? Essa é a minha parte aí do capítulo 40, agora é para pastor. Então, amados, o que que eu vejo aqui? Eu vejo um José antenado, né? Eu vejo um José aqui, ó, que ele busca ajudar as pessoas. Então, às vezes, quando a gente vai conversar com alguém, a partir do momento que você fala tudo bem com você, você precisa estar preparado. Porque às vezes a pessoa não vai falar que está tudo bem e ela vai falar para você que está tudo mal. E você precisa estar posicionado para poder trazer ali uma solução, um interesse real. Porque olha o que aconteceu. Ele falou assim para os copeiros, né? Vindo José pela manhã, viu-os, e eis que estavam turbados. Então, ele tinha uma certa sensibilidade para perceber, né, o rostinho das pessoas. E depois ele falou: então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que tendes hoje triste o semblante? E aí eles falam: tivemos um sonho e não há quem o interprete, né? Não tem ninguém para interpretar. E ele disse-lhe José: porventura não pertence a Deus as interpretações? Contai-me o sonho. Então ele se interessou pelo problema, falaram do problema e ele se interessou. Vamos ver se o Deus que eu sirvo tem uma ajuda para vocês. Então nós precisamos entender isso. Sim, não compete a Deus, a nós questionarmos aquilo que Deus está promovendo na nossa vida. Temos que ficar em paz, né? Tanto na hora que Deus está nos exaltando, quanto nas horas que o Senhor está nos rebaixando, como aconteceu aqui com José. Não é que o pastor Alexandre já falou. Então ele falou assim, ó: contai-me o sonho e se dispor, é disposto a resolver depois. E talvez isso nos leve à presença do rei. Porque às vezes estamos fazendo as coisas tão despretensiosamente, com o coração tão puro, tão entregue ali, que isso pode nos levar à presença do rei. E como o pastor Alexandre falou, às vezes a pessoa dá uma carteirada, não é? Mas o Senhor mostrou claramente que antes de reparar as injustiças que possam estar acontecendo ou ter acontecido nas suas vidas, na minha vida, o Senhor tem propósitos. Nós precisamos entender, amados, ainda que há preço de muitas lágrimas e sofrimentos e dores, Deus tem propósito. Então, ele não vai nos tirar da nossa caminhada profética, do nosso destino profético, porque estamos sofrendo. Ele tem o tempo de reparar as injustiças, porque quando ele foi reparar os tempos da injustiça em relação à vida de José, ele o levou para o trono, para o governo. Então precisamos ter essa paciência no Senhor e deixar as nossas, como que eu posso dizer, as nossas estratégias de avanço nas mãos do Senhor. Amém? E confiarmos que Deus, ele é poderoso, não é? Aí, depois, o que nós vemos aqui, nós vemos a presença de dons espirituais funcionando. Se naquela época um homem que não era cheio do Espírito de Deus, no sentido de ser habitado pelo Espírito de Deus, pode ser usado com essa precisão, imagine nós que temos o Espírito Santo dentro de nós e Deus nos manda usar os dons espirituais, que é como aprendemos nesses livros que passou, não é? Que as orações que curam, aprender a tomar posse da nossa identidade espiritual e promovermos o reino de Deus. Então, aqui, José estava promovendo no reino de Deus através da interpretação de sonhos. Então, houve uma palavra de conhecimento através dos dois prisioneiros, não é? E depois José trouxe uma palavra de sabedoria. E isso precisa fluir nas nossas vidas, faz parte dos dons de revelação. Nós precisamos ter isso afiado no nosso espírito, de acordo com cada ministério que Deus distribui. Às vezes o nosso ministério não precisa, vamos colocar assim, desse tipo de ferramenta,
mas são ferramentas adequadas e o Senhor, ele vai nos capacitar para termos as ferramentas adequadas para cada situação. Então, sabermos se somos representantes do reino e temos essa confiança aqui que José declarou, não pertence ao Senhor, esses mistérios, perdão, e ele pôde ali declarar o que estava acontecendo e depois fazer isso diante do faraó, porque havia sobre José um espírito excelente, como havia em Daniel, e hoje há na nossa vida. O Espírito Santo de Deus mora dentro de nós. E quando o pastor Alexandre também fala a respeito de trazermos, às vezes, as má notícias, nós precisamos entender que a palavra de Deus fala: não retenha a espada do sangue, ou seja, não fique gastando com medo da reação das pessoas, porque, na verdade, você vai me desagradar. Se eu falar para alguém que essa pessoa vai morrer e nós, como atalaia do Senhor, não anunciarmos, o sangue vai ser requerido das nossas mãos. Então, precisamos ter esse compromisso com as pessoas e com o nosso Deus e conosco mesmo, porque senão o Senhor vai trazer algo de cobrança para nós, ele vai requerer o sangue da correção, o sangue da palavra que entra e arranca esse sangue humano, adâmico, né? O Senhor vai trazer a nosso respeito, ele vai falar para nós, como o pastor Alexandre uma vez falou: você está falando comigo a respeito de quem não é mais ignorante, a respeito de Jesus, vai para o inferno, é indesculpável? Então, você não tinha o direito de falar isso, mas eu também havia aprendido naquela época que se não anunciássemos, se não denunciássemos a pessoa, então ali eu estaria com um problema que Deus ia requerer o sangue dele das minhas mãos. Isso é muito sério, como a irmã Luísa está falando, não é? Quando Deus manda falar, fale, porque senão Deus não vai te tomar por inocente, ele vai nos tomar por culpados, porquanto ele levantou a nossa voz como som de profetas, né, com som de trombetas para avisar que o perigo vem. Amém, amados? E aí, eu já falei a respeito, lembra-te de mim, né? Ele falou ali, mas o pai, ele tinha o desejo no coração de sarar as injustiças de José, sim, mas no tempo dele, dentro do propósito dele, porque Deus é um bom pai. Amém? Em nome de Jesus. Agora vamos partir, né, para o livro daqui a pouquinho. Então, nós vamos ver exatamente isso, que nós podemos ser remidos das maldições. Amém? Então, José aqui, quando nós formos pegar lá no finalzinho de Gênesis, José vai falar: e Deus transformou a maldição em bênção. Então, é isso que Deus quer fazer. Toda maldição que vier daqueles que querem nos fazer inúteis, nós encontraremos um Deus, sim. Ezequiel 33, querida. Então, Maria de Fátima está nos ajudando aqui na referência, Ezequiel 33, de reter a palavra do sangue. Então, amados, dentro de um contexto de maldição, o Senhor fala: eu posso reverter em bênção. E é o que vai acontecer aqui, através desse livro, Remidos das Maldições. Não é? O adversário, ele tem um intento no coração dele de nos fazer inúteis, e era essa perseguição que estava sobre a vida de José e às vezes sobre as nossas vidas. É trazer o tempo de uma perseguição que nos transforma em filhos de Belial, pessoas inúteis. Mas o Senhor tem cuidado de nós e ele vai nos ajudar. Amém? Essa é a minha parte. Shalom, shalom. Glória a Deus. Que haja paz. Amém. Irmãos, eu falei a respeito de que José teria que servi-los. Na verdade, José que teria que servi-los, e não ao contrário, né? Eu falei errado ali, então quero consertar isso daí. Que está no versículo 4. O comandante da guarda pô-los a cargo de José, para que José o servisse, na verdade, e não ao contrário. Amém? Dentro dessa palavra, por que nós podemos nos perder? Porque existem várias vertentes que nós vamos ser provados mesmo, porque assim, como pastor, por exemplo, local ou virtual, tanto faz, aonde o diabo pode nos pegar? No dízimo, na oferta, no número de membros, de alguém que de repente você vê um potencial a mais do que de outras pessoas. Então você pode se corromper. É fácil se corromper. Que nem essas pessoas que eu estava falando da parte do ministério aí, de ser ministérios grandes, tudo, o que acontece? Então eu tive que conversar mais sério com um pastor de uma denominação e grande, ele também já mais renomado, tudo, mas eu tive que falar para ele: ó, você não tem respeito, você não tem educação, você não responde as coisas, você marca e não aparece, você me procura.
eu me coloco à disposição, depois você, entendeu? Então, todos esses itens, eu poderia ter ficado quieto. Se eu tivesse olhado e falado, não, isso aqui é uma oportunidade para de repente ele me convidar para ir na igreja dele, eu vou ficar quieto. Só que aí eu estaria fazendo o quê? Me corrompendo por causa de alguma coisa que ele poderia me proporcionar. E sabe o que aconteceu? Esse pastor veio, me pediu perdão, falou que estava errado, e que esse ano, isso foi o ano passado, que esse ano a gente ia conversar para alinhar essas coisas. Então, com essa palavra, pode ter acontecido justamente o contrário. Eu posso ter ganho a confiança dele, uma credibilidade diante dos olhos dele, porque ele vê que eu não vou temer o cargo dele, o título dele, o tamanho da igreja dele, a influência que ele tem para me levar para cá ou para lá. Para mim, isso aí tanto faz. Para mim, isso aí tem que ser sempre tanto faz, porque se Deus não me levar, eu não vou em lugar nenhum. Eu tenho orado isso, falei, Senhor, eu não quero sair daqui onde eu estou se o Senhor não me levar. Eu não quero ir para fora do Brasil, eu não quero ir para a igreja grande nem pequena, eu não quero lugar nenhum. Se o Senhor não me levar. Se o Senhor me levar, eu vou para onde o Senhor quiser. Existem lugares, na verdade, que eu, por exemplo, não tenho nem desejo de ir. Eu recebi uma palavra esse tempo atrás que eu iria para Israel. Eu não tenho vontade. Tem pessoas que sonham em ir para Israel, oram. Recebi outra palavra para tirar meu passaporte, que Deus iria começar a nos levar para outro lugar. Meu passaporte está aqui na gaveta. Se vai usar ou não, se a palavra é de Deus ou não, também vou esperar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essas manifestações, porque você pode se corromper. Porque, mas é minha mãe, é meu pai, é meu amigo, eu vou perder essa amizade, vou trazer um constrangimento na família. Irmão, mas se é a palavra de Deus, se é o que Deus está te dando, você vai ter que usar essa espada aí e acabou. A minha esposa teve uma experiência com a avó dela, que ela teve que trazer uma palavra, a avó dela já bem idosa, ela teve que trazer uma palavra e era uma palavra duríssima a respeito de idolatria, do que a avó dela estava envolvida na época, e ela trouxe uma palavra ali que proporcionou um ambiente de salvação. E quase deu um chirique na véia lá, começou a tremer, bateu o queixo, virou um sarceiro lá. Mas se morre, glória a Deus, se você tivesse aceitado aquela palavra, vai com Deus, manda um abraço para Jesus que daqui a pouco eu vou. Agora, se ela aceitou essa palavra ou não no final da jornada dela, nós não sabemos. Aparentemente não, pelo procedimento dali para frente, mas o sangue daquela pessoa não está sobre os ombros da minha esposa. Então não dá para a gente ficar retendo a palavra ou retendo a verdade, pensando para quem. Não existe isso. Então tire isso da sua cabeça. Mas se eu falar, vai acabar essa amizade. Se acabar a amizade, acabou a amizade. Se eu falar, vai sair da igreja. Se sair da igreja, saiu da igreja. Se eu falar, não vai conversar mais comigo. Se não conversar mais comigo, não vai conversar mais comigo. A gente prefere ficar com amizade com o homem, conversando com o homem, entendendo o homem e deixando Deus para trás. Uma vez também Deus falou com a minha esposa. Tipo assim, faça aliança com eles, sirva a eles, só que quando você precisar, não venha atrás de mim, vai atrás deles, né? Porque se você está com tanto temor aos homens, então depois em aperto, não me procure. Procure a eles. Porque o que Deus está falando? Deus está fazendo pirracinha? Não, se o seu Deus não sou eu, se você está obedecendo, ou honrando, ou falando as coisas para os homens, depois você procura os homens. Depois você vai atrás dos homens. Em nome de Jesus, irmão. Então depois você procura os homens. Tinha um pastor em Bauru que ele falava: aquele que você presta culto, procure ele quando você precisa. Aí ele falava assim: a pessoa serve o crack, serve a bebida alcoólica, serve a outros deuses, e depois ela vem e quer que Jesus preste conta dela. Sim. Sim. Sim, Então, graças a aí Deus. depois esse pastor fala assim: aí depois Jesus vai ter que prestar conta, mas você adora outro Deus, você adora as drogas, você adora a bebida, então agora pede para o crack te dar a resposta do que você precisa. Pede para a cerveja te dar a resposta do que você precisa. Pede para o santo que você serve, para a macumbaria que você fez, para o lugar que você se envolveu, te dar a resposta que você precisa, porque é ele que você está adorando e buscando. Então Deus, ele usa essa linha de raciocínio. Se você vai servir a homens, se você vai se dobrar diante de uma instituição, se você vai se dobrar diante de alguma coisa, então depois peça para que ele salve você na hora difícil. Vá atrás daquilo que Sim. realmente você está crendo, aquilo que você está depositando ali a tua confiança e está honrando, porque nós nos perdemos fácil disso e é uma coisa até meio absurda, porque nós estamos com medo e honrando aos homens, uma instituição,
ou com medo de ver a igreja vazia, ou de não entrar um dízimo do fulano, do ciclano, e esquecemos que Deus é que vai fazer tudo isso acontecer. Então, olha o absurdo que nós chegamos de engano. Nós passamos por igreja em Bauru que o pastor comprou as tintas para pintar a igreja. Quando os irmãos chegaram lá à noite para o culto, estava a tinta lá num canto, eles viram a cor da tinta, e eles eram duas pessoas que trabalhavam no governo, tinha um salário hoje aí, sei lá, 15 mil reais entre os dois aí, quer dizer, um dízimo de 1.500 reais. Eles chamaram o pastor e falaram assim: pastor, se pintar a igreja dessa cor, nós não vamos dizimar mais. O pastor falou: irmão, vai pintar dessa cor. Se você quiser dizimar, você dizima. Se você não quiser, é com Deus. Então, olha a cabeça de uma ovelha dessa. Ela achando que os 1.500 reais de dízimo dela fosse levar a liderança para cá ou para lá. Porque ela não gostou da cor da igreja. Não tem nada a ver com ela, não é jurisdição dela, não é ela que manda nisso. Ela está totalmente equivocada. Então, às vezes, nós entramos debaixo desse espírito de manipulação. Ah, se o culto não for tal hora, se não fizer de tal jeito, se não ficar isso, se não fizer aquilo, se não deixar eu cantar 2 músicas, eu vou sair do louvor. Sai, irmão. É uma música só. Ah, não, se não me der oportunidade todo culto, eu não canto mais. Vai com Deus. Senta aí, vai embora, faz o que você quiser. Então não tem como a gente ficar debaixo desses espíritos, porque isso está sugando a nossa vida e nós estamos assinando embaixo de algo que está sugando a vida da pessoa. Nós estamos assinando embaixo de um espírito manipulador que está falando assim: não, se o pastor não deixar eu ter oportunidade todo culto, eu vou embora. Então já vai tarde, infelizmente, porque eu não posso me corromper a esse nível. Então, às vezes, o irmão tem ministérios, né, que tem costume, negócio de oportunidade, oportunidade, oportunidade. Aí foram uma vez na nossa igreja visitar, aí foi embora, porque a mãe desse rapaz congregava lá. Aí depois ela veio falar: ai, meu filho falou que gostou do culto, mas ficou muito triste porque vocês não deram oportunidade para ele. Então, entendeu? Ainda o pastor na época conversou assim, falando: irmão, a oportunidade que ele tinha aqui era de permanecer calado. Foi a única oportunidade que Jesus mandou eu dar para ele, né? Então, na verdade, se Jesus der uma oportunidade para você permanecer calado, como que eu vou mandar você falar? Aí eu vou ficar responsável por você falando? Jesus está falando, permaneça calado. Eu falo: não, fala. Não dá, irmão. Se Jesus falar para mim, permaneça em Dortina, aí você vem e fala: não, vem aqui para os Estados Unidos, não dá. Se Deus não me levar, não me leve. Se Deus não me chamar, não me chame. Se Deus não mandar você falar nada, dá a oportunidade de você ficar com a boca fechada, aproveita essa oportunidade, porque ela vai ser a melhor coisa da tua vida. Então, em nome de Jesus, que nós honremos ao Senhor acima de todas as coisas. Esses mimimis dentro da igreja. Glória a Glória a Deus. Deus, irmã Luísa. Glória a Então, Deus. nós infelizmente estamos às vezes debaixo de uma atmosfera que somos manipulados Sim, porque nós estamos com medo. Nós verdade. somos, nós somos levados para lá e para cá porque temos medo realmente de perder alguma coisa, de perder alguma vantagem. Há um perigo também muito grande que nem para minha vida eu nunca me importei com a minha autoimagem. Tanto é que essa barba desse jeito, esse negócio tudo largado, não sou muito de me preocupar com a minha autoimagem. Para mim, tanto faz. Ai, pastor, falaram que você é isso, falaram que você é aquilo. Não, beleza. Mas a minha esposa já tem uma deficiência da autoimagem. É um perigo. Porque o que acontece, você não quer falar não. Você quer ser boazinha. Você quer sair sempre assim na foto. Não, ri de novo. Você quer sair sempre assim na foto. Entendeu? Então, o que que vai acontecer? Essa autoimagem, ela vai te matar. Sim, Como você já está, às vezes, morto ou morta em algum lugar, porque você não sabe falar não. Aí a pessoa te procura, você fala sim, mas você está arrebentado por dentro, que é o que acontecia com ela muitas vezes. sim. Agora, graças a Deus, Deus está libertando e ela está conseguindo colocar a vida dela em ordem, se livrando da autoimagem e conseguindo falar não. Sim, Porque o graças não a faz Deus. parte do processo. Talvez na minha vida eu seja um não um pouco exagerado, né? Ah, vá, que não. Porque teve um ministério que eu congreguei que nós fizemos um churrasco uma vez para um almoço, né? Os pastores como é que chama? Conselho. Do Conselho dos Pastores. E a gente foi de manhã para assar a carne
já deixar no isopor, aí tinha uns irmãos lá na cozinha fazendo arroz, salada, né, tal, que ia ter o almoço. Aí tinha um irmão assando, eu cortando e colocando no isopor. No que eu tô cortando a carne para colocar no isopor, sai um abençoado lá da cozinha que tava fazendo o arroz, sei lá o quê, e eu tô cortando, ele levou a mão para pegar a carne. Eu só olhei na cara dele, não falei nada, eu só olhei, ele falou assim: "Posso?" Falei: "Não". Ele tirou a mão, foi lá para a cozinha. Aí depois eu fiquei sabendo do barulho, né? Aí ele falou assim: "Nossa, esse irmão aí é. Esse irmão Alexandre aí é o irmão do não, hein?" A irmã Maria falou assim para ele: "Por quê?" "Não, eu fui lá, pedi para pegar um pedacinho de carne, ele não deixou." Eu falei: "Irmão, nós estamos em mais de 20 pessoas trabalhando aqui. Se a gente ficar todo mundo indo lá pegar um pedacinho, 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 não é hora para isso. Ele não é o irmão do não, você que está fazendo a coisa errada." Aí ele já levou outra paulada, que ela também era irmã do não, né? Graças a Deus que ele foi na pessoa certa. Então eu tenho uma facilidade para falar não, para mim é tudo mais fácil. Então, mas para minha esposa não. Então, para você que de repente é, O não faz parte do processo. Preciso voltar faz a ser porque você precisa quando falar não, você porque eu, não é eu tudo, obedeci. não é tudo Maravilha. sim, 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 não adianta, não vai fazer isso, porque você vai estar sempre debaixo de uma exploração. E aí o pior é que você está mentindo. Verdade. Ontem nós falamos, Hipocrisia, né? ontem nós falamos a respeito de mentira, né, no bate-papo, que o diabo é o pai da mentira e todo pai precisa de uma mãe. Então, cada vez que a gente mente, a gente está sendo mãe de um filhinho do capeta. Aí tinha uma irmã lá no bate-papo falou assim: "Então eu sou mãe de nações", né, de tanto que ela já mentiu, né? Então, o que que nós entendemos? Você está fazendo um filhinho com o capeta quando você fala é, Sim. sim e você é mentiroso, porque lá dentro seria não. Mas para preservar a sua imagem, para você sair bem na foto, para ficar tudo em paz, uma paz mentirosa que ela não é real, você fala sim. Mas aqui dentro é não. Então você está, além de tudo, você está mentindo. Você está num cativeiro, está deixando outra pessoa num cativeiro e você está mentindo, fazendo um filhinho com o capeta, sendo mãe de um filho do diabo, que é o pai. 22. Aí depois a gente fala assim, filho dá trabalho. Então presta atenção quando você mentiu ou se você mente, que mentira dá trabalho. Então às vezes por que mentira dá trabalho? Porque é um filho e filho dá trabalho. Então você tem mentiras mais antigas de um filho que já está lá na faculdade, ele vai dar um nível de trabalho. Você tem uma mentira mais recente, que é um filhinho recém-nascido, tem que trocar fralda, chora, tem que amamentar. Você está sempre correndo atrás das mentiras. São os seus filhinhos. Então, o que que você tem? Ah, pastor, e agora? O que eu tenho que fazer? Agora você vai, se arrepende na profundidade que você pecou, peça perdão porque você mentiu, porque você mente, e para de fazer filhinho com o diabo. Entendeu? Aí você sai dessa atmosfera de mentira e flui na verdade. Ah, pastor, mas tem hora que não tem jeito. Tem jeito. Tem jeito. Tem hora que é difícil. Se eu falar a verdade pro meu marido, se eu falar a verdade pro meu pai, se eu falar a verdade pro meu pastor, mas agora você vai falar a mentira pro teu pastor, pro teu pai, pro teu marido, e vai estar falando a mentira para Deus e vai estar virando um balaio de gato, que é o que pode estar enroscando a tua vida. Então tome cuidado, porque a mentira é um enredo muito profundo. Sim. A mentira é algo que vai nos aprisionando num ambiente de cativeiro profundíssimo, porque ela vai te enredando, vai ficando esses filhinhos e você é responsável por eles. Amém? Então, abra a mão aí da tua autoimagem, deixa Deus trabalhar na tua vida em nome de Jesus. Deixa eu só falar um testemunho de uma irmã que atendemos, que estávamos atendendo, e o pastor Alexandre falou para ela a respeito, sim, nos deixa doentes e fracos, irmã. Então, o pastor Alexandre falou para ela: você se acostumou tanto com a mentira que agora a verdade está te resistindo. Então, ela falava que as pessoas queriam, que ela queria contar as coisas para as pessoas falavam para ela: você é mentirosa. Ela ia falar a verdade, as pessoas falavam para ela: você é mentirosa. É porque ela passou um tempo debaixo de tanta alimentação à mentira, e quando ela foi se manifestar, e havia também algumas legalidades, né, que infelizmente foram dadas ali, quando ela ia se manifestar com a verdade, as pessoas não acreditavam na palavra dela. E aí, quando o pastor Alexandre falou isso, ele falou: você mentiu tanto que agora a verdade está te resistindo. Ela entendeu o que Deus estava falando e ela foi e conseguiu se arrepender e começou a entrar no ambiente da verdade para que ela fosse aceita como uma pessoa que fala a verdade. Olha que eu achei forte esse testemunho da irmã.
não é? Então é muito sério tudo isso, amados, em nome de Jesus. Amém? Amém. Então, o livro hoje, Orações que Quebram Maldições. A gente mandou, alguém mandou lá o PDF, já vai até a página 39. Sim. A partir da página 39, depois a gente começa a mandar as fotos. Amém? Remido da maldição de Belial, maldições causadas pelo espírito de idolatria. Nós vamos hoje das páginas 1 a 18. Amém? Obrigada, Irmã irmã Beth, Beth. Deus amém. Deus abençoe, em abençoe. nome de Jesus, irmã Glória a Beth. Deus. Belial, influenciadores, controladores para afastar as pessoas do caminho de Deus. Ídolos vem do hebraico, você sabe falar isso aqui que eu não sei. Eliú. Eliu, é isso aí que ela falou. Que quer dizer sem valor, o que é nada, é inútil. Então nós precisamos nos livrar dessa atmosfera, de Sim. estar realmente se manifestando nesse ambiente de inutilidade. Há juízo de Deus sobre eles, abominação. Ferirão a fio da espada e tudo que tiver. Destrua todos e suas casas e seus animais e sua família, e não pegue nada deles. Lei da referência. É a primeira vez que aparece o nome Belial. Os princípios da primeira vez traz escravidão e destruição pela maldição, pois são doutrinas. Persuadir, seduzir, incitar, apostatar através de influenciadores e mentores. Apostatar é desviar da fé. O espírito de Belial é a causa para tanta apostasia. Então, nós precisamos entender que a influência desse espírito, ele vai nos tirar daquilo que é de Deus. Ele vai levantar outro ídolo, que vai voltar mais ou menos o que a gente estava falando. Porque se a gente não consegue fluir dentro de uma atmosfera da verdade, se a gente não consegue realmente colocar Deus como Deus, homem como homem, instituição como instituição, fazendo as separações, Vamos ler aqui, pode. e aí o que acontece? Se a gente não conseguir fazer a separação, nós vamos estar debaixo dessa regência de Belial, de inutilidade. Então, por que às vezes a gente nos sente dessa forma? Pastor, parece que eu faço, parece que eu sou inútil. Porque justamente por isso, porque essa influência de Belial dentro dessa atmosfera que você está se submetendo, se corrompendo por aquilo que chega até você e deixando de fazer o que é de Deus para fazer o que é dos homens ou de outros deuses, traz essa sensação e traz essa realidade de inutilidade, porque é exatamente a manifestação que nós estamos fluindo. Porque se nós saímos daquilo que é de Deus, por tudo aquilo que nós falamos ali anteriormente, se nós tememos o homem, deixamos de fazer o que é de Deus, tudo que nós estamos fazendo, servindo justamente a outros deuses. E vamos entrar nesse estado de inutilidade. E aí a inutilidade, ela vai esmorecendo, vai nos enfraquecendo até apostatar da fé. Porque você fala assim, não está adiantando nada, nada flui, nada vai para frente. Por quê? Porque nós estamos ouvindo a voz de Belial. Estamos andando na frequência de Belial. E aí realmente as coisas começam a se fechar, porque o intuito dele é fazer com que nós apostatemos da fé. O resultado final que ele busca é justamente fazer com que você desanime, fazer com que você pare, fazer com que você abandone, fazer com que você abandone a fé e entenda que nada adiantou, que não tem resultado, que não vai para lugar nenhum, porque você está ouvindo uma voz errada, está debaixo de uma atmosfera e de uma frequência errada. E isso vai trazer um resultado. A toda cultura que a gente se expõe, você vai ficar moldado a ela. Sim. Então, essa cultura de Belial, ela tem que ser extirpada das nossas vidas. Aquilo que realmente são vozes que querem nos tirar daquilo que é de Deus, nós temos que repelir com todas as nossas forças, falar, eu não quero essa voz. Porque é muito sutil isso. Às vezes vem por uma linha, tinha um pastor que falava assim, as coisas espirituais é uma linha muito fina. E é verdade. É uma linha muito fina as coisas. Então, nós temos que discernir para que nós não entremos numa atmosfera onde esse espírito de Belial vai nos pegar a ponto de nos levar ali à derrocada final, que é apostatar da fé. Amém? Nós vamos entrar daqui a pouquinho agora nas renúncias ali. Antes disso, talvez eu pregue essa palavra hoje, talvez domingo, talvez nem pregue, mas eu estou assim meio que incomodado para falar essa palavra, então eu creio que pelo menos esse princípio vai ficar colocado aqui. Daquela mulher que derramou o seu nardo puro ali aos pés de Jesus, então ali tinha um ano de salário dela, tinha um ano, era algo caro, né? Eu fui dar uma pesquisada, era hoje em torno aí de no mínimo R$ 15.000, aquele perfume, era 340 gramas,
de um nardo puro raríssimo. Então, quem fez a pesquisa ali e deu o valor, colocou assim como um trabalhador ainda normal, que ganha aí R$ 1.300 por mês. Então, assim, no mínimo seria R$ 15.000, mas vamos colocar que pudesse até ser mais. E essa mulher, ela derrama todo esse perfume, né, em adoração a Deus, aquela história que a gente já conhece ali, a Jesus e tal, e aí Judas vem e fala, eu deveria ter dado aos pobres, todo aquele negócio. E o que que Deus tem falado comigo? Aquele salário, aquele dinheiro, aquele acúmulo ali do nardo, que ela foi pegando dinheiro e comprando, não sei como que aquilo acumulou, a levou para veio de um ambiente de prostituição. Veio de um ambiente onde aquele dinheiro ali era um dinheiro complicado. Era um recurso alto, mas era um recurso contaminado. E contaminado por quê? Porque se nós pegarmos uma prostituta, e eu estava fazendo mais ou menos, né, uma base, as prostitutas elas ficam com mais de um homem por noite, por dia, sei lá o horário que ela ficar. Mas, na verdade, vamos colocar aqui um tempo, tal, eu peguei só um por dia, na média desse ano. Então, ela recebeu a semeadura de 365 homens, no mínimo, bem por baixo. E para piorar a situação dessa mulher, além dela receber a semeadura, ela ser semeada por 365 homens, com diversos problemas, com transferências horríveis. Esses homens selavam isso, levantaram um altar através do pagamento. Então, o que que eu creio que aconteceu com essa mulher? O nível que ela estava de sujeira, de sujidade, o que ela recebeu de carga genética, de impureza através dessa semente, através desse selo com o dinheiro, com o pagamento, ela precisava de uma adoração extravagante e de uma entrega muito grande, de uma oferta muito grande, para que Jesus tivesse a oportunidade de transformar aquele mundo e limpar o mundo espiritual daquela mulher, para que aqueles altares parassem de reivindicar a volta dela, para que aqueles altares da prostituição, aquele que foi financiado com esse dinheiro e essas sementes parasse de ter legalidade contra a vida dela e ficasse chamando ela de volta. Então ela teve assim que romper com tudo, ela fez uma entrega. Então, o que que eu quero que você faça e eu estou fazendo na minha vida? Que você possa fazer uma checagem na sua vida. Se você passou por um ambiente semelhante a esse em qualquer área da tua vida, e você percebe que aquele lugar foi um lugar de muita profundidade no mundo espiritual ali, que existem coisas ali que você vai ter que fazer uma entrega ou uma oferta, eu não estou falando de dinheiro, não, estou falando de uma entrega, de um rasgar de Deus mais profundo, prepare um momento para você fazer isso. De repente, a tua oferta, a tua adoração extravagante, seja se retirar por um tempo em algum lugar e gritar um pouco, chorar um pouco, se rasgar um pouco, eu não sei. Que tipo de oferta que Deus vai requerer da minha vida e da tua vida? Pode até ser dinheiro, mas pode ser que seja realmente um choro, um arrependimento, uma adoração, uma entrega que realmente limpe, que cancele esse mundo espiritual que está falando contra você e contra a minha vida, por ter sementes e por ter um altar de dinheiro, um financiamento, selando aquilo. Não, você vai receber isso mesmo. Então, o homem chegava ali e pagava. Então, aquele negócio estava selado, estava blindado ali por pagamento e por semeadura. Amém? Então, talvez eu pregue essa palavra, talvez não, mas eu gostaria que você meditasse nisso e se expusesse ao Senhor para que Ele traga o entendimento para a tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para o livro agora. Eu estou mais tranquilão hoje porque vocês estão ligados que o apóstolo já avisou que não vai entrar hoje, né? Então, estou livre, leve e solto. Aleluia. Amém? Nós vamos lá para a página 8. Você que tiver aí o livro, quiser acompanhar, porque são meio extensos aqui os tópicos que nós vamos estar renunciando. Amém? Mas repete assim comigo. Características, né, do espírito de Belial. Pai, tua palavra diz a mim, Pai, a tua palavra diz a mim, uns homens, os homens, filhos de Belial, filhos de Belial, que saíram do meio de ti, que saíram do meio de ti, incitaram os moradores da sua cidade, incitaram os moradores de sua cidade, dizendo: dizendo: Vamos e Vamos sirvamos a outros deuses que não e conhecestes. sirvamos a outros deuses que não conhecestes. Tu me instruís
Tu me instruís a investigar com diligência, a investigar com diligência, para que, sendo verdade, para que, sendo verdade, eu possa chamar tal coisa de abominação. eu possa chamar tal coisa de abominação. Faça de mim uma sentinela junto ao muro, Faça de mim uma sentinela junto ao muro, para guardar os que conheço para guardar os que conheço e amo e amo, deste espírito inútil. e amo desse espírito inútil. Vamos ler de novo, ficou meio esquisito. Faça de mim uma sentinela junto ao muro para guardar os que conheço e amo. Faça de mim uma sentinela para guardar junto ao muro aqueles que conheço e amo. Deste espírito inútil que os desvia do caminho. Desse espírito inútil que os desviam do caminho. Pai, Pai, o espírito de Belial o espírito de Belial leva as pessoas a serem egoístas leva as pessoas a serem egoístas e recusarem-se a ajudar o pobre, e recusaram-se a ajudar o pobre, até mesmo quando o pobre é um parente. até mesmo quando o pobre é um parente. Tu me alertas a não ser assim. Tu me alertas a não ser assim. E se alguma pessoa E se alguma pessoa que eu me recusei a ajudar que eu me recusei a ajudar disser a ti que sou ruim, disser a ti que sou ruim, tu dirás que sou culpado. tu dirás que sou o culpado. Proteja-me do espírito de Belial, Proteja-me do espírito de Belial, que faz das pessoas que faz as pessoas egoístas. egoístas. Ontem nós estávamos conversando, né, num atendimento, e uma passagem dessa aqui deixa essa pessoa perdidinha da vida. E deixa até a gente também, fala assim, agora. Mas o problema é que o que Deus está falando aqui é você vai ter que servir e atender as pessoas dentro de um ambiente espiritual de liberdade, não por manipulação, não por obrigação, não por um espírito de sanguessuga, que tem os seus filhos dá. Nós temos que entender que esse espírito, nós somos sugados aqui em Duartina, no nosso ministério, 23 anos por uma família com esse espírito. Dá. Nós só tivemos prejuízos em todas as áreas que vocês imaginarem. Da emocional, da ministerial, da espiritual, da financeira, afetar o nosso casamento por coisas que eu fiz que a minha esposa não concordava, para ajudar a pessoa. Então, assim, esse espírito, ele não é saciado nunca, porque ele é dá. A manipulação não vai ser saciada nunca, porque ela sempre vai estar se manifestando e ela sempre também quer mais ou ela vai arrumar um jeito de sugar mais de você. Então, cuidado, porque aqui a gente lê, a grosso modo, parece assim, não, então tá certo. Eu tenho que continuar servindo, oferecendo, porque se eu reter isso, vai dar problema. Se eu ficar com isso, eu vou ter problema. E você não vai ter problema, porque você vai precisar discernir o espírito que você está servindo. Você vai ter que discernir para quem você está dando isso, não para a pessoa. Tira os olhos da pessoa. Esquece as pessoas. Mas olhe para quem está manipulando aquela pessoa, quem está mexendo na vida daquela pessoa para sugar o teu recurso. Porque às vezes nós entramos, sabe no quê? Alimentando um altar, exatamente. Sabe que nós entramos aqui com essa família? Parece que nós queríamos comprá-las para Jesus. E quem comprou as pessoas para Jesus foi o sangue. Quem comprou a pessoa para Jesus foi o sangue dele na cruz, foi aquele sacrifício. Nós não vamos conseguir comprar ninguém. Tanto é que, do que eu tenho informação, estão todos parados. Alguns voltaram para o espiritismo e os outros estão todos parados. Eles caminhavam até um tempo que eles tinham lucro. Até um tempo que eles levavam uma vantagem. Mas fora isso, porque justamente aquilo que eu falo, que às vezes a pessoa fala assim, pastor, é estranho, porque a pessoa me cumprimentava, conversava comigo, agora ela nem olha na minha cara. Porque ela cumprimentava e conversava com quem você era, com o título que você tinha, ou o que você tinha, mesmo na parte financeira, ministerial, alguma coisa. Se você perdeu isso, você se tornou inexistente aos olhos dessa pessoa. Por isso que você acha estranho. Aqui em Duartina, às vezes eu acho estranho, porque tem pessoas que cruzam comigo na rua, que cumprimentava, conversava, por quê? Mas elas cumprimentavam e conversavam com o meu mercado, não comigo. Porque elas tinham talvez uma esperança de comprar fiado, ou de arrumar um trabalho, eu não sei o que elas pensavam. Ou que eu tinha um patamar diferente, que compensava ela se relacionar comigo. Agora, hoje que eu não tenho mais um comércio, hoje que não existe mais o mercado, então eu passei a não existir. Mas, na verdade, eu nunca existi. O que existia para ela era o mercado. Então, eu era a representação
humana e física desse mercado. Sim. Aí ela conversava comigo. Então, talvez você seja uma representação humana e física dentro de um contexto de família, de igreja e tal, por aquilo que você faz ou por aquilo que você tem. Quando você parar de fazer ou não tiver mais, as pessoas não vão te conhecer, porque elas nunca te conheceram. Elas nunca te honraram. Elas nunca tiveram um relacionamento com você. Então, essa família, quando nós paramos de ter recurso para ajudar, acabou a identificação. Porque elas nunca se identificaram com o nosso chamado, com a nossa vida, com aquilo que nós tínhamos para oferecer para elas, mas elas se identificavam com a cesta básica que a gente levava, com a luz, com a água que a gente pagava, com a geladeira fiada que nós vendemos e não pagou nenhuma prestação. É com isso que elas se identificavam. Elas se relacionavam com aquilo que ela podia sugar da gente, mas nós nunca fomos pastor delas. Elas nunca tiveram uma reverência ou uma honra da nossa vida como pastores. Elas tinham, sim, elas corriam atrás da gente como alguém que tinha recurso para oferecer para elas, em vários aspectos. Às vezes, inclusive, espiritual. Quando um passava mal lá, teve caso de demoniamento, teve caso de muito medo na casa, aí vinham correndo aqui em casa, a gente ia lá orar, aí servia. Por quê? Estava sempre dando. Mas eram pessoas que não, elas não têm nada para dar. São nuvens sem água. São secas, têm uma aparência, mas você esperava algo daquelas pessoas, uma resposta. Elas nunca vão responder nada, porque é um espírito sanguessuga e dá. Então elas querem só sugar, sugar, sugar. Entenda isso. Essa pessoa que não está olhando na tua cara hoje é porque, na verdade, você nunca existiu para ela. Você foi sempre alguém que ela podia tirar alguma coisa. Quando isso acabou, você acabou junto. Amém? Vamos para frente. Deus, o espírito de Belial é tão perverso Deus, o espírito de Belial é tão perverso que manda estranhos visitarem seu povo. que manda estranhos visitarem o seu povo. E depois ordena que eles pervertam homens e mulheres Depois ordena que eles pervertam homens e mulheres para satisfazer seu desejo homossexual. para satisfazer o seu desejo homossexual. Mantenha-me sempre em alerta, Mantenha-me sempre em alerta, Senhor, Senhor, para aqueles que são seduzidos pelas luxúrias homossexuais de Belial. para aqueles que são seduzidos pela luxúria homossexuais de Belial. Faça de mim um forte muro de proteção Faça de mim um forte muro de proteção e de minha casa uma fortaleza bloqueada contra esses espíritos. da minha casa uma fortaleza bloqueada contra esses espíritos. Preciso falar uma coisinha. Amados, às vezes, esse tipo de relacionamento que o pastor Alexandre está falando, e agora entrando nessa parte da renúncia, o que ele está denunciando também? Não apenas uma relação homossexual física, mas existem relações sexuais homossexuais de alma. Por quê? Porque são pessoas que são aparentemente iguais, buscam mais ou menos o mesmo objetivo, um vai saciar uma determinada carência e a outra vai saciar as suas outras carências. Então, forma o quê? Uma simbiose. E isso vai desembocar num relacionamento de homossexualismo, não físico, mas espiritual, almático. Então, precisamos sair desses ambientes também. Amém? Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sua palavra conta a terrível história de um viajante levita A sua palavra conta a terrível história de um viajante levita que com sua esposa que com sua esposa passou a noite na casa de um companheiro judeu passou a noite na casa de um companheiro judeu, que vivia em uma cidade habitada por homens que vivia em uma cidade habitada por homens que não mais estavam vivendo para Deus, que não mais estavam vivendo para Deus, mas que estavam possuídos pelo espírito de Belial. mas que estavam possuídos pelo espírito de Belial. Esses homens cercaram a casa e ordenaram que o levita fosse entregue a eles. Esses homens cercaram a casa e fizeram que ordenaram que o levita fosse entregue a eles, para que tivessem relações sexuais. para que tivessem relações sexuais. Ao invés de protegê-la, Aí, ao invés de protegê-la, o levita entregou sua própria esposa na porta. o levita entregou a sua própria esposa na porta. E ela foi repetidamente estuprada por esses homens maus. Ela foi repetidamente estuprada por esses homens maus. E morreu. E morreu. Senhor, Senhor, ensina-me a atentar para o aviso desta história. ensina-me a atentar para o aviso dessa história. E nunca me torne tão apático E nunca me torne tão apático em relação a ti, em relação a ti, ao ponto de entregar os membros de minha própria família para o mal.
a ponto de entregar os membros da minha própria família para o mal. Mantenha-me a salvo na proteção da tua vontade, Mantenha-me a salvo na proteção da tua vontade, para que eu não me desvie de ti para que eu não me desvie de ti e seja vítima, e seja vítima, ou permita que os meus sejam vítimas do espírito de Belial. ou permita que os meus sejam vítimas do espírito de Belial. Senhor, Senhor, quando Ana estava intercedendo por um filho no templo, quando Ana estava intercedendo por um filho no templo, ela foi confundida com Ela- uma filha de Belial ela foi confundida com uma filha de Belial, por acharem que ela estava bêbada. por acharem que ela estava bêbada. Ajude-me a reconhecer que o espírito de Belial Ajude-me a reconhecer que o espírito de Belial quer tentar me escravizar com alguns pecados viciosos que me aprisionam. quer tentar me escravizar com alguns pecados viciosos que me aprisionam. Ajude-me a reconhecer estes vícios Ajude-me a reconhecer esses vícios e a rejeitar qualquer coisa que possa me submeter à escravidão. e possa rejeitar qualquer coisa e não, como que é? Ajude-me a reconhecer estes vícios Ajude-me a reconhecer esses vícios e a rejeitar qualquer coisa e a rejeitar qualquer que coisa possa me submeter à escravidão. que possa me submeter à escravidão. Pai, tu chamaste os filhos de Eli, Pai, tu chamaste os filhos de Eli, sacerdotes em teu templo, sacerdotes em teu templo, filhos de Belial, filhos de Belial, que estavam vivendo no pecado, que estavam vivendo no pecado, mesmo enquanto fingiam ser filhos de Deus. mesmo enquanto fingiam ser filhos de Deus. Proteja os homens e as mulheres que aceitaram teu chamado ao ministério Proteja os homens e mulheres que aceitaram teu chamado ao ministério e os defenda dos pecados ocultos e os defenda dos pecados ocultos que os afastarão de ti. que os afastaram de ti. Quebre o poder do pecado da vida deles Quebre o poder do pecado da vida deles. e os faça pastores verdadeiros e E honrados, os faça pastores verdadeiros e honrados, que conduzem teu povo à justiça. que conduzem o teu povo à justiça. Pai, Pai, como os filhos de Eli, como os filhos de Eli, muitos líderes de igrejas muitos líderes de e igrejas homens de Deus de Deus, hoje têm se tornado presas para o espírito de Belial hoje têm se tornado presa para o espírito de Belial e têm acabado falidos, e têm acabado falidos, escravos do pecado escravos do pecado, e indignos de servirem como teus pastores. indigno de servir como teus pastores. Ajude-me a orar e interceder por teus pastores. Ajude-me a orar e interceder pelos teus pastores. Quebre o poder de Belial, quebre o poder que Belial tem de desviar seus servos. Quebre o poder de Belial, que Belial tem de desviar os teus servos. Mantenha-os puros e santos Mantenham-os puros e santos e irrepreensíveis diante de Deus e E- das pessoas que estão liderando. e irrepreensíveis diante de Deus e das pessoas que estão liderando. Pai, Pai, assim que Samuel ungiu Saul para ser rei, assim que Samuel ungiu Saul para ser rei, o espírito de Belial imediatamente o atacou, o espírito de Belial imediatamente o atacou, lançando dúvidas e lançando dúvidas sobre o povo sobre o povo, a respeito da habilidade que Saul teria para liderá-los a respeito da habilidade que Saul teria para e liderá-los, fazendo-os e fazendo-os se recusar se recusar a honrá-lo com presentes. a honrá-lo com presentes. O espírito de Belial ainda estava agindo, O espírito de Belial ainda estava agindo, enchendo Saul de dúvida enchendo Saul de e dúvidas, insegurança sobre suas habilidades. segurança sobre suas habilidades. Mesmo quando ele permanecia calado, Mesmo quando ele permanecia calado, o espírito começava o seu ataque traiçoeiro contra ele, o espírito começava o seu ataque traiçoeiro contra ele, levando-o a rejeitar a ti e a falhar miseravelmente na obra para que o chamaste. levando-o a rejeitar a ti e a falhar miseravelmente na obra para a qual o Senhor o chamaste. Fortalece-me contra Belial, Fortalece-me contra Belial, quando ele me tentar com a dúvida sobre o teu chamado, quando ele me tentar com a dúvida sobre o teu chamado, ou quando me tentar a me sentir inadequado ou inapto. quando eu tentar me fazer sentir inadequado e inapto. Faça-me poderoso Faça-me poderoso através de teu espírito através de seu e espírito destrua o espírito de Belial e destrua o espírito de em Belial minha vida. em minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós queremos liberar essa palavra sobre as nossas vidas, sobre este grupo, sobre aqueles que vão assistir. Pai, esse ataque que nós sofremos muitas vezes desse espírito, Pai, que temos entendido aqui, que vem trazer que somos inúteis, que não temos condições, que não podemos, que não temos nada para fazer, ou para falar, ou para produzir para Ti. Pai, em nome de Jesus, que esse espírito de Belial que tem se levantado contra as nossas vidas, no nosso meio, seja repreendido em nome de Jesus.
e que nós estejamos blindados para ouvirmos a tua voz e temos confiança no teu chamado sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, deu 8h30, nós vamos continuar, porque o apóstolo não vai entrar. Se você tiver compromisso, pode sair, vai na bênção e você assiste o resto depois. Se você não tiver compromisso, fica aí com a gente, que daqui a pouco vai acabar. Amém? Deus, quando o rei Davi pediu ao rico Nabal para compartilhar alguma comida com ele, Deus, quando Davi pediu ao rico Nabal que tivesse alguma comida para compartilhar com ele, e seus homens, quando passavam por perto, e seus homens, quando passavam por perto, Nabal estava tão cheio do espírito de Belial Nabal estava tão cheio do espírito de Belial que se recusou a dar qualquer comida a Davi. que recusou-se a dar qualquer comida a Davi, Mesmo que Davi mesmo que Davi e seus homens sempre tivessem tratado o servo de Nabal bondosamente e com respeito. sempre que tivessem tratado os servos de Nabal com respeito. Nabal enviou uma mensagem rude em resposta a Davi, dizendo: Nabal enviou uma resposta rude a Davi, dizendo: Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, Tomaria, pois, eu o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosqueadores, e a carne das minhas reses que degolei para os meus tosquiadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? e daria a homens que eu não sei de onde vêm? Senhor, Senhor, que eu nunca seja como Nabal. que eu nunca seja como Nabal. Dê-me um coração generoso Dê-me um coração generoso e um espírito cheio de sua misericórdia e um espírito cheio de tua e misericórdia compaixão. e compaixão. Quebre o poder de Belial de me tornar um homem como Nabal. Quebre o poder de Belial para me tornar um homem como Nabal. Meu Deus. Irmãos, eu que infelizmente fluí muitos e muitos anos nesse espírito de Nabal, então o que eu tenho para compartilhar? Esse espírito de Nabal, ele anula tudo que as pessoas fazem para você. Ela, em algumas atmosferas, e especialmente com quem você é ferido, que era no caso da minha esposa, esse espírito ele chega e ele se manifesta exatamente dessa forma. Porque olha o que Nabal fala assim: eu daria a minha comida, aquilo que as rezas que eu degolei, para alguém que eu não conheço. Louco. Dominado por um espírito de Belial. Porque lógico que ele conhecia Davi. Lógico que ele sabia daquilo que Davi e os seus companheiros faziam para os tosqueadores dele, para os homens dele. Mas por que ele está falando isso? Porque agora ele está dominado e cegado por esse espírito. Então, em nome de Jesus, que verdadeiramente, se você está fluindo nessa atmosfera de Nabal, que isso caia por terra completamente da sua vida. Porque é um espírito que nos escraviza, que nos rouba, que faz com que ficamos realmente insanos, completamente perdidos, porque nós damos respostas e nós nos manifestamos numa atmosfera que chega a ser ridícula. Porque isso que Nabal falou é ridículo, que ele não sabia quem era, eu não conhecia. Então, o que eu fazia era ridículo. Por quê? Porque eu estava cegado por esse espírito de Belial que trazia essa manifestação. Então, dentro desse aspecto, o que acontece? Você vai servir, e de repente, quando você precisar de alguma coisa, provavelmente é essa resposta que você vai receber. Porque a pessoa não vai ter identificação com você, ela não te conhece. Ela recebe o que você dá, mas ela não tem identificação com você. Então, Nabal recebeu o que Davi deu ali para os servos dele lá no negócio. Mas quando chegou a pessoa de Davi, ele falou: não conheço. Não sei quem é. Eu não vou dar algo para quem eu nem sei quem é. Mas receber, ele recebeu. Só que ele recebeu o favor, mas a pessoa pouco importava. Então, em nome de Jesus, que estejamos realmente fora dessa atmosfera, para a glória de Deus. Pai, até mesmo a esposa de Nabal, Abigail, Pai, até mesmo a esposa de Nabal, Abigail, reconheceu o quanto ele estava rendido à escravidão de Belial pelo pecado. reconheceu o quanto ele estava rendido à escravidão de Belial pelo pecado. Ela generosamente alimentou Davi e seus homens, Ela generosamente alimentou Davi e seus homens, desculpando-se por seu marido perverso, dizendo: desculpando-se por seu marido perverso, dizendo: Ah, Senhor meu, Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos, Deixa, pois, a tua serva falar aos teus e ouvidos, ouve as palavras da tua serva. e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, Meu Senhor, agora não faça este homem vil
Agora não faça esse homem vil, a saber, Nabal, a saber, Nabal, impressão no seu coração, impressão no seu coração. porque tal é ele qual o seu nome. Tal é ele qual o seu nome. Nabal é o seu nome, Nabal é o seu e a nome. loucura está com E ele. a loucura está com E ele. eu, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. E eu, a tua serva, não vi os moços que o Senhor me enviaste. Que eu nunca seja tido como insensato ou como um filho ou filha de Belial. Que eu nunca seja tida como uma filha ou um filho insensato de Belial. Proteja-me do egoísmo pecaminoso e da mesquinhez. Proteja-me do egoísmo pecaminoso e da mesquinhez. Permita que eu seja como Abigail, Permita-me que eu seja como e Abigail, não como e Nabal, não como Nabal, na maneira de tratar os outros. maneira de tratar os outros. Nessa passagem a gente tem pregado, ensinado, Abigail, ela foi ali diante de Davi, ou seja, tinha comida. Estava pronto o negócio. Tanto é que quando o servo dela chega e fala assim, ó, o nosso Senhor tratou com loucura Davi. E a senhora sabe que a morte já saiu contra nós. Então, vê o que a senhora pode fazer. Ela pega muita coisa, depois você leia lá, primeiro livro de Samuel, 25, 24 e 25. Então, ela pega o que já está pronto, ela não precisou fazer nada. Ela pegou ali, tinha coisa assada, tinha passas, tinha frutas, as coisas ela leva e ela já sai ao encontro. Então, esse espírito de Abigail, que é a sensata, ela se levanta para combater. E, de repente, você vai ter que ser sensato para combater o espírito de loucura que está em você mesmo. É pegar essa oferta que Deus estava requerendo, é pegar o que Deus queria que você entregasse, que você fala, eu não conheço, eu nem sei quem é Deus, eu nem sei quem é Jesus, eu nem sei quem é Davi. Mas você vai precisar se levantar ou fazer isso por alguém, como um arrependimento por identificação, e falando, Senhor, fui eu. Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Então, depois, se você tiver alguém que você precise fazer um arrependimento por identificação, você nos procure que tem uma palavra a respeito disso que nós vamos enviar para você que você possa entender melhor isso e fazer, talvez, pelo seu marido, pela sua família, pelo seu filho, um arrependimento por identificação, para remover a loucura e estabelecer a sensatez e ser suspenso um juízo de morte. Porque, às vezes, um juízo de morte já saiu contra a tua casa, mas está sobre os seus ombros se humilhar diante de Davi num arrependimento por identificação e suspender o juízo de morte. Senhor, tua palavra ensina que o espírito de Belial pode insinuar-se entre os cristãos. Pai, a tua palavra ensina que os filhos de Belial podem se insinuar entre os cristãos E o cegar para o pecado e o cegar para o e pecado os desejos do mal. e os desejos do mal. Até mesmo alguns servos de Davi eram filhos de Belial. Até mesmo os filhos de Davi eram filhos de Belial. E Davi teve que repreendê-los E Davi teve que por repreendê-los serem por gananciosos serem gananciosos e incapazes de dividir com os outros os bens que recuperaram. e incapazes de dividir com os outros os bens que recuperaram. Revele qualquer ganância ou egoísmo que há em meu coração. Revele qualquer ganância e egoísmo que haja em meu coração. E afaste o espírito de Belial da minha vida. E afaste o espírito de Belial da minha vida. Pai, Pai, aprendemos com o exemplo de Simei, aprendemos com o exemplo de Simei, que o espírito de Belial nos fará acusar aos outros dos muitos pecados que nós mesmos cometemos na vida. que o espírito de Belial fará com que acusemos os outros pelos pecados que temos em nossas vidas. Simei, Simei, um dos parentes de Saul, um dos parentes de Saul, culpou Davi pela morte de Saul culpou Davi pela morte de Saul e o acusou de roubar o trono. e acusou de roubar o trono. Esse homem estava tão possuído pelo espírito de Belial Esse homem estava tão possuído pelo espírito de que Belial não pôde enxergar o teu plano que não pôde enxergar o teu plano e o compromisso de Davi com o mesmo. e o compromisso de Davi com o mesmo. Pai, Pai, livra-me da cegueira do espírito de Belial. livra-me da cegueira do espírito de Belial. Revele os meus próprios pecados e maldades. Revele os teus próprios pecados e maldades. E livra-me de acusar os teus filhos das tendências ímpias que operam em minha vida. E livra-me de acusar os teus filhos das tendências ímpias que operam na minha vida. Pai, Pai, tua palavra nos ensina tua palavra nos a ensina falar firme e continuamente com o outro fiel, a falar firme e continuamente com o outro fiel. que permita que o espírito de Belial o faça rebelar-se contra seus servos. Que permita que os filhos de Belial, Que o espírito de Belial que o faça rebelar-se contra teus servos. que o espírito de Belial o faça rebelar-se contra seus servos. Quando Davi reconheceu que um membro da tribo de Benjamim
Quando Davi reconheceu que um membro da tribo de Benjamim estava iniciando uma rebelião contra ele, estava iniciando uma rebelião contra ele ele, tomou ele providências. tomou providência. Ele sabia que o espírito do mal Ele sabia que o espírito do mal poderia romper os muros espirituais poderia romper os muros espirituais que protegiam a vida dos outros fiéis, que protegiam a vida dos outros fiéis, levando-os a seguirem o mal com Seba. levando-os a seguirem o mal com Seba. Ele reuniu seu exército e perseguiu Seba, Ele reuniu o seu exército e perseguiu Seba, até que tivesse certeza de que ele fora afastado e morto. até que ele tivesse certeza de que ele fora afastado e morto. Dê-me coragem, Senhor, Dê-me coragem, Senhor, para amaldiçoar o espírito de Belial para amaldiçoar o espírito de e Belial destruí-lo de minha vida e destruí-lo da minha e vida da vida de outros e fiéis, da vida de outros para fiéis, que nada possa derrubar os muros de proteção para que nada possa derrubar os muros de proteção espiritual que espiritual cercam nossos que cercam corações nossos corações e nos levar ao mal. e nos levar ao mal. Pai, Pai, Davi reconheceu que as ondas do mal do espírito de Belial Davi reconheceu que as ondas do mal, do espírito de Belial, podem nos dar medo e engolir-nos pode nos dar medo e engolir-nos nas torrentes dos ímpios. nas torrentes dos ímpios. Quando eu estiver com medo, Quando eu estiver com medo em meio à torrente dos homens ímpios, e em meio à torrente dos homens ímpios, ajude-me a ser como Davi ajude-me a ser como Davi e a gritar por tua ajuda. e a gritar por tua ajuda. Proteja-me das opressivas torrentes de Belial. Proteja-me das opressivas torrentes de Belial. Pai, Pai, ajude-me a reconhecer ajude-me a o reconhecer poder de Belial o poder de Belial e a me armar e a me armar com a espada do teu espírito com a espada do teu para espírito lutar para lutar contra esse espírito do mal. contra esse espírito do mal. Não posso ser como os espinhos que se lançam fora, Não posso ser como os espinhos que se lançam fora, que não podem ser tocados com as mãos. que não podem ser tocados com as mãos. É preciso ter o ferro ou a haste de uma lança É preciso ter o ferro ou a haste de uma lança para destruí-los e serem totalmente queimados no mesmo lugar. para serem totalmente destruídos e totalmente queimados no mesmo lugar. Livra-me de tentar encontrar o mal Livra-me de tentar encontrar o mal com minhas próprias forças com minhas próprias forças e queime-o de minha vida. e queime-o de minha O vida. espírito de Belial é um espírito mentiroso O espírito de Belial é um espírito mentiroso que acusa teus filhos que acusa teus filhos e realiza planos malignos contra eles e realiza planos malignos contra eles para destruí-los para e destruí-los roubar-lhes e roubar-lhes tudo o que pertence a eles. tudo o que pertence a eles. Isto é revelado na história do plano de Acabe e Jezabel contra Nabote. Isso é revelado no plano de Acabe e de Jezabel contra Nabote. Faça de mim um destemido Faça de mim um e destemido corajoso servo como e Elias, corajoso servo como Elias, que não teve medo de confrontar esses servos malditos de Belial que não teve medo de confrontar esses servos malditos de Belial e de profetizar o julgamento de Deus para eles com uma morte terrível. e profetizar o julgamento de Deus com uma morte terrível. Pai, Pai, enquanto o malvado Jeroboão enquanto o malvado Jeroboão e seus e seguidores seus seguidores se determinaram a destruir os justos seguidores de Deus, o determinar a destruir os justos seguidores de Deus, Abias, Abias, rei de Judá, rei de Judá, o confrontou e declarou: confrontou e declarou: E eis que Deus está conosco, eis que Deus está conosco à nossa frente, à nossa frente, como também os seus como sacerdotes, também os seus sacerdotes, tocando com as trombetas, tocando com as trombetas, para dar alarme contra vós. para dar alarme contra Os vós. filhos de Israel, Os filhos de Israel, não pelejeis contra o Senhor Deus de vossos pais, não pelejeis contra o Senhor Deus dos vossos pais, que não prosperareis. porque não prosperareis. Com a ajuda de Deus, Com a ajuda de Deus, Abias derrotou Jeroboão. Abias derrotou Jeroboão E o povo de Israel, e o povo de Israel, que havia se rebelado contra Deus, que havia se rebelado contra Deus para se tornar servo de Belial. para se tornar servo de Belial. Quando o teu povo hoje se rebela contra ti Quando o teu povo hoje se rebela contra e serve a ti Belial, e serve a Belial, levante homens como Abias, levante homens como que Abias defendam a justiça que defendam a e a justiça piedade e a piedade em meio à e apatia em meio à apatia e ao mal. e ao mal. Faça de mim um Abias Faça de mim um e Abias me prepare para a e batalha me prepare para a pela batalha justiça pela justiça em nosso país. nosso país. Senhor, Senhor, em tempos de doença, em tempos de de doenças, cansaço de físico, cansaço físico, mantenha meus olhos focados mantenha os meus olhos focados em ti em ti e meu coração e forte meu coração forte na fé para que tu possas me curar. na fé para que tu possas me O curar. espírito de Belial E o espírito de Belial tentará me dizer tentará me dizer uma doença má se uma lhe tenha doença má pegado.
se lhe tem apegado. E agora que está deitado, E agora que está deitado, não se levantará não mais. se levantará mais. Ajude-me a rejeitar a voz de Belial que sussurra a derrota, Ajude-me a rejeitar a voz de Belial que sussurra a derrota. destruição e morte em meu ouvido. Destruição e morte em meu ouvido. Levante-me na força e na plenitude física, Levante-me na força e na plenitude física, teu poder, pelo teu poder. e bloqueie os insultos de Belial em meus ouvidos. E bloqueie os insultos de Belial nos meus ouvidos. Senhor, Senhor, repudiarei todo o mal. repudiarei todo o mal. Odeio a conduta dos infiéis. Odeio a conduta dos infiéis. Não permitirei que o espírito de Belial tome o controle da minha vida. Não permitirei que o espírito de Belial tome o controle da minha vida. E longe todos os perversos de coração. E longe estou dos perversos de coração. Não quero envolver-me com o mal. Não quero envolver-me com o mal. Viverei na pureza Viverei na pureza e na honra. e na honra. Ouvirei apenas ao teu espírito. Ouvirei apenas o teu E espírito. não permitirei que o espírito de Belial entre em minha vida. E não permitirei que o espírito de Belial entre em minha vida. Senhor, Senhor, os mentirosos inúteis que têm sido escravizados por Belial os mentirosos e inúteis têm sido escravizados por Belial. andam de um lado ao outro, Andam de um lado ao outro, dizendo coisas maldosas. dizendo coisas maldosas. Não serei um desses mentirosos inúteis. Não serei um desses mentirosos inúteis. Falarei apenas a tua verdade. Falarei apenas a tua verdade. E buscarei apenas guiar a outros nos caminhos da justiça. E buscarei guiar apenas a outros ao Os caminhos caminho da da justiça. justiça. Amém. Senhor, Senhor, o espírito de Belial o espírito de Belial destrói o valor piedoso destrói o valor piedoso que tu nos tem dado que tu nos tem dado e nos torna sem valor. e nos torna sem valor. Tua palavra diz: Sua palavra diz: o homem ímpio o homem ímpio cava o mal, cava o mal, e nos seus lábios e nos seus há lábios como que uma fogueira. há como que uma fogueira. Que eu nunca me torne sem valor para ti. Que eu nunca me torne sem valor para ti. Que eu nunca mexa com o fogo de Belial. Que eu nunca mexa com o fogo de Belial. Que seja queimado Que seja queimado pelo mal. pelo mal. Não permitirei que o espírito de Belial Não permitirei que o espírito de Belial destrua o meu valor para ti destrua o meu valor para ti e para outros. e para outro. Pai, Pai, tua palavra diz: tua palavra diz: o ímpio escarnece do juízo, o ímpio escarnece do juízo. e a boca dos perversos devora a iniquidade. A boca dos perversos devora a iniquidade. Ajude-me a reconhecer os ímpios de hoje, Ajude-me a reconhecer os ímpios de hoje, que zombam dos princípios divinos que ergueram esta nação, que zombam dos princípios divinos que ergueram esta nação e tentam convencer aos e outros tentam convencer aos outros de que a imoralidade é o certo. que a imoralidade é o certo. Desmascare o espírito de Belial Desmascara o espírito de Belial nas vozes daqueles que pressionam o mundo pelas práticas nas vozes daqueles que pressionam o mundo pelas e práticas pelas regras imorais, e pelas regras imorais, que tentam reduzir os princípios de justiça desta nação que tentam reduzir os princípios de justiça dessa nação e nos levam a cometer atos e ter comportamentos pecaminosos. e nos levam a cometer atos e comportamentos pecaminosos. Corrija os erros que se infiltram em nosso sistema de justiça, Corrige os erros que se filtram em nosso sistema de justiça, nas escolas de governo, nas escolas e governos, e que tentam levar nossa nação a cometer práticas pecaminosas. e que tentam levar nossa nação a cometer práticas pecaminosas. Senhor, Senhor, tua palavra diz que os planos do mal, a tua palavra diz que os planos do mal, que um servo perverso de Belial que o servo perverso de Belial faz contra ti e teus filhos, faz contra ti teus filhos, são condenados. são condenados. Não importa quão fortes sejam, Não importa o quão fortes sejam, mantenho meus olhos em ti mantenho meus olhos em e ti. não temerei os planos malignos de E Belial. não temerei os planos malignos de Belial. Não temerei Belial, Não temerei Belial, mesmo quando seus planos parecerem fortes demais para encarar. mesmo quando parecerem que os seus planos foram fortes demais para encarar. Derrotarei Derrotarei o mal pelo o teu mal poder pelo teu poder e pela força do teu e espírito. pela força do teu espírito. Deus, Deus, tua palavra diz claramente tua palavra diz claramente que não seguem a ti, que não seguem a ti, não tem nada em comum com os teus seguidores. não tem nada em comum com os teus Tu seguidores. nos instruíste. Tu nos instruíste. Portanto, Portanto, saiam do meio deles. saiam do meio deles. Separem-se, Separem-se, diz o Senhor. diz o Senhor. Não toquem em coisas Não impuras, toquem coisas impuras. e eu os E receberei, eu os receberei. e serei pai. E os serei pai. E vocês serão meus filhos, E vocês serão meus filhos. minhas E filhas, minhas filhas. diz o Senhor Todo-Poderoso. Diz o Senhor Todo-Poderoso. Eu me entrego a ti, Senhor. Eu me
entrego a ti, Senhor. O recebo como meu Pai. Eu o recebo como meu Pai. Não tocarei na imundície de Belial. Não tocarei na imundície de Belial. Viverei apenas para ti. Viverei apenas para ti. Por todos os dias Por todos os dias de minha vida. de minha vida. Amém? Amém. Glória a Amém. Deus. Glória a Deus. Não saiu ninguém, entrou mais um ainda, né? Que bênção. Glória a Deus. Me chamou um pouquinho a atenção aqui. Ele vai começando, em alguns lugares ele põe Pai, Pai, Pai. Depois ele põe Senhor, 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 Pai, Senhor, Senhor, Pai. É um mistério aí, né? Tem hora a gente vai ter que precisar do Pai, tem hora a gente precisar do Senhor. Porque nós vamos, eu creio que esse Pai é algo quando nós estamos numa uma necessidade mais íntima, mais para nós mesmos nos fortalecermos contra nossos adversários. E o Senhor é para que o mundo espiritual saiba quem governa. Então, nas suas lutas, nas suas guerras, é que nós aprendamos aí a chamar o Pai, chamar o Senhor, chamar Deus, chamar realmente a manifestação que nós precisamos contra o espírito que estivermos guerreando. Amém? Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te faça aí forte nesse dia, para que os espíritos de Belial realmente sejam extirpados das nossas vidas, em nome de Jesus. Um grande dia para você. Qualquer coisa nos procure, em nome de Jesus. Amém? Está Amém. encerrado. Shalom. Amém. Glória a Deus. Shalom, shalom. Fique com Deus.